Colegas, vamos começar a atividade. Já sabem sobre a Trica Afonso, está mais uma sessão clínica do mercado. Hoje a sessão será sobre o serviço de hematologia, apresentado pela doutora Zenilda Paulo, que vai falar sobre transfusão quando melhor é adiante. Doutora Zenilda, tem toda a palavra para apresentar e pode começar. Ok. Bom dia, colegas. Na verdade, é assim, o objetivo desse tema aqui é porque, né? É claro que em hematologia existem temas, vamos a ver, se calhar mais interessantes e tal, mas assim, o objetivo disso aqui é porque, assim, em termos de indicação de transfusão, acho que já é cunhado para todo mundo o que é que deve fazer, né? Quais são os critérios para transfusão. E depois tem aqueles critérios que não é para transfundir. Então, esses aí é que ficam um bocadinho no limbo, né? Porque é muito discutível se faz, se não faz. Então, o objetivo é só dar uma revisão, conversar e discutir, né? Vocês participem, né? O objetivo é realmente falar sobre transfusão em certos contextos e pincelar sobre isso. Só para dar um enquadramento histórico, né? Transfusões como tal começaram a partir do século XVII. Antigamente era mesmo assim, a transfusão entre, tipo, eles tentavam fazer transfusões entre animais e humanos, né? Claro que isso aqui dava tudo errado. Lá por volta do século XIX, faziam transfusão de humanos a humanos, né? Tipo, eu aqui, trabalhando aqui, transfusão. Isso dava errado sempre, obviamente. E a partir do século XX, já com a descoberta de grupos sanguíneos e tal, é que começou, de fato, a prática transfusional como a conhecemos do século XX, né? Que é o que nós temos agora, com os grupos sanguíneos bem identificados, com os antígenos bem identificados. Só para terem noção, existem mais de 300 antígenos, isso agrupados em cerca de 45 grupos sanguíneos. Então, é muita coisa, né, para compatibilizar. Em termos de visão geral, já sabemos que as transfusões são necessárias, né? Existe um grupo de pessoas, pacientes, que sim irão se beneficiar muito da transfusão, tá? Para melhorar, né, realmente o transporte de oxigênio aos tecidos. Então, realmente, melhora a qualidade de vida e salva vidas, tá? Em termos de procedimentos, ele é o quinto procedimento mais realizado nos hospitais, tá? 10% dos internados podem ter necessidade de transfusão. Então, o médico que vai prescrever as transfusões tem que ter realmente noção real dos critérios para indicar e também dos critérios para não indicar ou para pensar em não fazer um bocadinho, né? Pronto. Lembrar só que sangue 100% seguro, a princípio, não existe. Como eu disse, existem aqueles todos 45 grupos sanguíneos. Nós, quando pedimos a transfusão lá no papel, como todo mundo já fez, a tipagem é AB-RH, né? Que é o grupo sanguíneo todo mundo já conhece, e podem fazer o QEL, né? Que são os outros grupos sanguíneos assim raros, mas são o quê? No máximo 3. Os outros, todos ficam a parte disso. Então, o risco de ter uma complicação existe. E depois, existe a questão dos testes serológicos. Sabemos que todas as bolsas de sangue fazem serologias para os germes que a gente já conhece, né? Mas, infelizmente, mesmo nos países mais avançados do mundo, com as técnicas mais avançadas do mundo, ainda existe o problema da janela imunológica, que só foi encurtada. Então, não tem como dar sangue 100% seguro. Os pacientes que vão receber essa transfusão têm que ter noção disso, né? Nós temos aquele termo de consentimento informado que os pacientes, em tese, têm que preencher. Nessa altura, é hora para poder explicar, olha, vai precisar transfundir por XYZ, existe o risco XYZ, mas, né, nessas condições, essa aqui é a melhor conduta, não é? Então, todo mundo tem que estar ciente do que está a fazer.
A transfusão, como sabemos, é sempre indicação médica, né? Nós vamos lá, avaliamos o paciente e dizemos, pronto, precisa de transfundir ou não precisa de transfundir. E o critério é sempre clínico. Exames laboratoriais, por si só, né? Exames laboratoriais não são indicativos de uma transfusão, né? Isso por quê? Pacientes com doenças crônicas, sabemos que toleram melhor as anemias. Eu posso ter alguém com 5, 4 de hemoglobina, essa pessoa tolerar bem. Agora mesmo atendi uma senhora, que a primeira vez que ela me consultava com 4,5 de hemoglobina. Ela tem mais ou menos 1,85 m, né? Uma mulher grande. E normal, anda normal, não sente nada. Mas tem uma anemia que, em certo, né, se vamos a pensar, é critério para transfusão pelo valor de hemoglobina. Não foi transfundida, é claro, fizemos a investigação clínica para fazer sua medicação. Então, laboratório não é critério de transfusão. Critério de transfusão são os critérios clínicos. Da mesma forma que eu posso ter um homem com hemoglobina de 17, perdeu sangue, está com 10 de hemoglobina, esse vai ter sintomas anêmicos. Esse é alguém que eu poderia pensar em talvez fazer isto, não é? Então, é que sempre pensar sobre as coisas. Então, lembrar só que antigamente, a regra de transfusão era aquela do 10-30, né? 10-30 é o quê? Ter 10 de hemoglobina, pelo menos 30% de hematócrito, né? Todo mundo era assim, não tem... Então, quando fosse para transfundir, tinha que ser isso aqui. Tentar alcançar o valor alvo de 10 gramas de hemoglobina. Só que vários estudos foram feitos nos últimos 15 anos e viram que a estratégia liberal, que essa questão aqui, que é de ter valores de hemoglobina mais altos, só que acarretava maiores riscos, maior custo para os pacientes também, em termos de transfusão. E chegou à conclusão que a restrição não era deletéria, ou seja, ter cutoffs mais baixos para transfundir não piorava o paciente. Mesmo pacientes internados em UTI, a princípio, a estratégia restritiva não alterou o desfecho desses pacientes. Restritiva é o quê? É ter gatilho de transfusão mais baixos, né? Abaixo de 7 gramas por decilitro, a princípio, são pessoas que você poderia transfundir. Isso avaliando, né, as morbidades do paciente. Não faço isso para quem é, por exemplo, cardiopata, tem alguma patologia pulmonar, aí é um bocadinho diferente. Tá? Então, tudo isso tem que ser avaliado, como eu digo, sempre critérios clínicos, para poder decidir, então, se vai fazer ou não a transfusão. Então, pondo isto, então, se eu já sei mais ou menos a quem vou fazer e quais são as pessoas que eu posso dizer, então, olha, isso aqui talvez não é necessário fazer transfusão. Então, aí que está. Existem contraindicações absolutas, tipo, eu não vou transfundir alguém para poder lhe dar uma noção de bem-estar. Eu tive um professor lá no Brasil, é que depois saiu, mas foi rápido. Ele dizia assim, vamos dar uma transfusão para encher o tanque. Encher o tanque, tipo, vou transfundir alguém só porque tem uma hemoglobina baixa? Não é assim, não é? Então, já sabemos que transfusão tem critérios e devem ser bem feitos. Também não é para cicatrizar feridas, né? É claro que tem vários fatores de crescimento no sangue, mas não é para isso. Então, são pessoas que eu não vou dar. Foi uma profilática, não, vou dar transfusão porque a mãe tem uma cirurgia, sei lá, alguém que está com 9, né? Ponto, vai fazer uma cirurgia X, não, vou já transfundir agora para poder ter um nível de hemoglobina maior. Em tese, pessoas que serão operadas, só tem tempo de investigar e tratar essa anemia. Se eu puder dar ferro ou outra deficiência que ele tem, ou dar estimulador de eritropoiese, talvez eu não tenha que fazer transfusão para esse paciente. Então, transfusões profiláticas também, a princípio, não. Também não vou transfundir para promover expansão volêmica, né? Você usa vasoexpansores, né? Até porque a transfusão não vai expandir volume, né? Você não faz transfusão para expandir volume. Então, a princípio, isso aqui, nesses casos, é não fazer, né? Não fazer. Agora, existem os critérios relativos. A princípio, como eu estava a dizer, não há indicação de eu ter níveis
normais de hemoglobina prévios à cirurgia, porque até quando são pacientes seletivos, eu tive tempo de resolver essa anemia de outras formas, então não necessariamente tenha que transfundir as pressas, né, como muitas vezes acontece esse paciente, porque eu tive tempo de ir atrás e resolver esse problema. Aqui também, outra questão que é discutível, né? Geralmente os ortopedistas, quando é aquela cirurgia do fêmur, vem sempre, não, a transfusão tem que ter pelo menos 10 de hemoglobina. Já houve quem pediu até 12 de hemoglobina. É muita bolsa para transfundir, só para chegar a 12 de hemoglobina, 10 de hemoglobina. A gente tem que pensar sempre que as transfusões têm as suas complicações. Como já disse, são as complicações serológicas, e depois são as complicações outras de aloimunização, né? De eu receber uma transfusão e depois ganhar um anticorpo X, e depois daí em diante, para transfundir, fica um problema, porque não encontraram bolsas compatíveis para mim, que é muito frequente acontecer nos pacientes crônicos, né? Os falciformes, renais crônicos e outros que fazem transfusão de repetição, depois fica muito complicado conseguir bolsas compatíveis. É claro que se eu tiver que operar agora e tiver hemoglobina menor do que 8, ok, né? Alguém que poderia passar, mas tudo isso é discutível. Nos pacientes de cirurgia cardíaca, aí sim, eles precisam de nível de hemoglobina maiores, então até eles aí você aceita transfundir com hemoglobina menor do que 10. E, em caso de anemia crônica, como já falei aqui, se nós temos tempo, o ideal é investigar a causa e tratar as deficiências que esse paciente apresenta antes de querer resolver por meio da transfusão. E depois tem uma outra complicação, que são as anemias hemolíticas, que podem ser anemias hemolíticas, né, autoimunes, aquelas idiopáticas, e podem ser aquelas secundárias a infecções. Nós temos visto pacientes com malária, né, que depois, por ativação macrofágica excessiva, acabam por desenvolver anemias hemolíticas pós-malária, né, e aí é muito problema. Os pacientes seropositivos também temos visto os casos do gênero. Para já seropositivo mais anemia, já é mau prognóstico, somente quando são anemias graves. São aqueles pacientes que eventualmente irão evoluir a óbito, né? Isso está descrito, se for ler lá está descrito, por vários motivos. Para já há bloqueio da hematopoiese, há destruição precoce dos eritrócitos formados, depois também tem suas deficiências nutricionais, depois são os medicamentos que eles usam. É uma série de coisas que acabam por piorar a condição desse paciente. E a anemia hemolítica é um problema sério para esses casos. Aqui eu trouxe um caso ilustrativo, só poderem terem uma noção melhor, né, do que acontece nas anemias hemolíticas. Essa é uma história de uma menina que ela é falciforme, tem, na altura em que isso ocorreu, tinha 20 anos. Ela deu entrada ao banco de urgência, né, nessa altura, com cefaleia e febre. Durava mais ou menos 6 dias. Aí teve alta, como muitas vezes acontece, a pessoa resolveu teve alta, só que ela voltou com dor abdominal e diarreia, associada a astenias e tonturas. A princípio, apesar de ser falciforme, com 20 anos, nunca havia feito transfusão e nunca havia ficado grávida. Tá? História de vida, a princípio, sem grandes comemorativos. Em termos de exames físicos, realmente estava bastante descurada, estava ictérica, verdímica, hipotensa e com sopro cardíaco, que podia ser até funcional pela condição, e tinha uma hepatomegália. Essa menina, né, do jeito que está, foram pedidos os exames, e aqui chamava a atenção a hemoglobina de 4,7, tinha provas de hemólise altas, né? Tinha DHL alta, podia ser da doença de base ou não, e tinha a bilirrubina total alta. A bilirrubina indireta nessa altura não havia sido feita. A princípio, a radiografia de tórax realizada foi negativa, tinha uma gota espessa positiva, e claro, tendo isso tudo, interpretou-se como uma malária com hiperbilirrubinemia e uma crise vasoclusiva pelas queixas que ela apresentava. Essa paciente acabou por ser internada. No banco de urgência, fez logo 2 bolsas de concentrado de eritrócitos e foi para o andar. Durante o andar, infelizmente, a evolução não foi das melhores e teve que ser transferida para a UCI. Né? Na UCI, logo,
a entrada, né? Aqui só estou metendo os parâmetros da UCI à entrada, tá? Então, na UCI fez uma transfusão de eritrócitos, né? Vi lá que estava com 4,4 a entrada, com aquelas duas bolsas, não rendeu quase nada, né? Tanto que quando chegou ao UCI, ela fez novamente uma transfusão e aí começou o problema. Por quê? Depois da transfusão, a hemoglobina começou só numa queda descendente. Quando vimos que estava em 3, chegou em 9, começaram a pensar, pronto, isso aqui numa condição comum. Então, como nessas condições tem que pensar em uma série de coisas, começamos a logo a fazer tratamento. O que foi o tratamento dela? Começou com a imunoglobulina, que é uma coisa que tínhamos disponível, fez estimulante, né? Eritropoietina e, a princípio, postergamos as transfusões subsequentes. Só que ela evoluiu com o cor anêmico, né? Chegou a ter uma hemoglobina, ela ficou que nem um peixe, que não conseguia pela baixa hemoglobina. Aqui, né, já em uso dessa medicação aqui, acabou por fazer outra transfusão. Mas como vocês veem, né, entre o D4 e o D5, a diferença não é muita, tá? A partir dessa data, né, veja, você fez 3 dias nessa situação. Aí, acabamos por introduzir a metilprednisolona, né, a partir do 7º dia, e houve um incremento gradual da hemoglobina até mais ou menos, né, a pessoa estar estável e sem sintomas anêmicos. Então, esse processo todo, a maior parte desse tempo, ela esteve na UCI, tendo ficado lá por cerca de 10 dias até ter alta para a enfermaria. Então, se vocês virem, fez imunoglobulina, fez eritropoietina e no finalzinho a metilprednisolona. Isso por quê? Porque existe nessa altura, o cumbi direto dela e indireto estavam negativos. Nessa altura, essa conduta foi tomada tendo em conta esse síndrome aqui, chama-se síndrome de hiperemólise. O que acontece? Nessa situação, que acontece em pacientes falciformes, geralmente depois secundárias, transfusões de repetição, né? São os pacientes que mais apresentam essa condição, ou então pacientes que têm infecções prévias, não é? Tipo HIV, tipo malária e coisas assim, submetidos a uma transfusão de hemácias que acabam por criar anticorpos e criam destruição das hemácias circulantes dele e as hemácias transfundidas. Nessa síndrome, em termos de conduta, está postulado que a pessoa pode dar a metil e a imunoglobulina, tá? E como foi feito no caso dela, fez a metilprednisolona, fez a imunoglobulina e fez a eritropoietina com os resultados que se viram. Com melhora da hemoglobina, teve desmame de corticoide em consulta, depois viu-se que ela tinha o cumbi direto positivo e o indireto tinha um anti-E grande e um C grande. Esses aqui são antígenos eritrocitários comuns, né, na raça negra, que se eu der uma bolsa positiva para esses antígenos, alguém que é negativo, ele pode criar anticorpos, que é o que aconteceu com a paciente em causa. Em termos de definição, como já repararam, hiperemólise é quando, após, né, transfusões sanguíneas, a hemoglobina não rende, né? Ela fica com valores menores aos iniciais prévios à transfusão. É uma condição relativamente perigosa, né? É fatal se a gente continuar a transfundir. E agora, acho que ele bloqueou o Patrick e não vai, né? Ok, foi. Então, em termos de fisiopatologia, não é? Existem anticorpos anti-eritrocitários, que são aqueles que eu falei, anti-C, anti-E grande, e existem antígenos leucocitários humanos. Esses todos estão implicados na gênese da síndrome de hiperemólise, porque ela acaba por destruir as minhas e as hemácias transfundidas por via do complemento. O outro mecanismo é a retirada desses polimacrófagos bystanders que ficam aí na circulação, né, acabam por fagocitar as hemácias do paciente. Em termos de fatores, como eu já falei, politransfunidos são os mais, os falciformes apresentam 4% dos casos.
Pessoas não falciformes também podem ter síndrome de hiperemólise. Há pouco tempo tivemos um senhor internado na enfermaria, eu seropositivo, aqui aconteceu a mesma coisa. Né? O paciente estava com 4 de hemoglobina, já tinha feito 2 transfusões no outro hospital, aqui fez 2 no banco de urgência, e a hemoglobina até subiu, estava com 4, ficou com 5 de hemoglobina. Só que a partir do momento dos 5 de hemoglobina que foi o problema, porque foi avaliado, né, pela visita pelo médico em causa e optou por transfundir mais uma bolsa. Nessa altura, ele não tinha sintomas anêmicos. Compreendo que haja transfusão pelo nível de hemoglobina, né? Estava baixo, né? 5 de hemoglobina é baixo, estava, vou transfundir mais uma bolsa, ver se sobe a hemoglobina. Mas aí começou o problema. Porque depois daí, a hemoglobina não mais rendeu. De 5, foi para 4, foi para 3, o paciente depois evoluiu a óbito. É claro que existem vários fatores que levaram a isso, não necessariamente a nossa transfusão, mas sim, é alguém que talvez pudesse ter esperado um bocadinho e talvez tivesse saído bem em termos de hemoglobina, porque já estava com as medicações preconizadas para tal. Em termos de classificação dessa hiperemólise, elas podem ser agudas e tardias. As agudas, eu não tenho anticorpo identificado, como aconteceu nessa paciente. Só após ter tido alta é que foi identificado, que são as tardias. Então, ela teve uma hiperemólise aguda com a identificação do anticorpo muito mais tarde. Eu não sei o que está se passando, mas isso aqui está um bocadinho lento. Em termos de critérios diagnósticos, como eu disse, se a pessoa não tiver alta suspeição, pode passar desapercebida. Nós já recebemos aqui vários pacientes, também provenientes de outras instituições, a quem já se fizeram tipo 10 transfusões, 12 transfusões, e vem com essa condição aqui, que depois para resolver é cara, hemoglobina é cara, metilpred é cara, eritropoetina é cara e depois de um tempo aparece. O internamento também acaba por ser outro fator. Então, né, a pessoa tem que ter índice de suspeição para poder diagnosticar. Sempre que você vir que transfundiu, incremento de hemoglobina é menor do que esperado, para um bocadinho pensa, poxa, será que posso transfundir mais? Né? Às vezes parar é melhor do que fazer. E também outra coisa que acontece é reticulócitos muito, muito baixos. Quando temos uma hemólise, é normal que eu espere reticulocitose. Na hiperemólise aconteceu o inverso, uma reticulocitopedia severa, porque os precursores medulares estão todos zerados, não existe produção medular. Então, acontece isso. E como já disse, o atraso diagnóstico e a manutenção da terapia transfusional pode ser fatal. Porque eu estou sempre a insistir, a hemoglobina vai estar sempre a descer, e como já sabemos, a transfusão por si só cria uma imunomodulação, uma imunodepressão, maior possibilidade de ter infecções associadas. Então, às vezes, parar é melhor do que fazer. Em termos de investigação laboratorial, são exames que já sempre pedimos, o hemograma, reticulócito, as provas de hemólise. Na amostra de sangue para o banco de sangue, vamos fazer já a pesquisa de anticorpos irregulares, o teste de cumbis direto, essa aqui, para pacientes falciformes, é claro, e a função renal e eletrólitos. O que acontece? Como já vimos, novas transfusões só vão agravar o quadro. E mesmo que eu selecione a bolsa mais segura possível, fenótipo compatível, todo o respeito dos grupos sanguíneos, isso infelizmente não vai por si só parar com o processo. Nesses casos, costumamos dar bolsas que são filtradas, que são lavadas, e mesmo assim isso é para tentar dar uma bolsa o mais segura possível, porque realmente só isso não vai resolver o problema, não vai parar com a hemólise. Então, nesses casos, transfusões devem ser mesmo evitadas. E se necessitar de transfusão, que seja em vigência de imunoglobulina, de corticoide, para tentar frear um bocadinho o problema que irá causar. E, é claro, repouso para esse paciente, né? As guidelines demonstram que para tratamento imunoglobulina, já sabemos que os macrófagos têm que ser impedidos de criarem destruição das hemácias, juntamente com o corticoide,
E a eritropoietina, o uso é controverso, né? Porque nem todo mundo precisa de eritropoietina. Então, geralmente usa-se em casos assim, que evolução rápida, com queda substancial da hemoglobina, e usamos a EPO. Caso contrário, pode passar, tá? E em alguns casos também, né? Pacientes que têm deficiências nutricionais também tem que repor aí o nutriente em déficit para esse paciente. Então, em princípio, é esse tema que eu estou sem discussão. Espero que tenha servido de alguma coisa, né? Para poder escolher melhores pacientes a transfundir ou a não transfundir e pensar sempre, transfundiu, não rendeu ou caiu abaixo dos níveis que deveria ser, para um bocadinho, investiga, né? Ou chama, né? Liga para nós, vamos conversar, para podermos então decidir talvez qual seja a melhor conduta para o paciente que temos em mão. Obrigada pela atenção de todos e por aqueles que aqui se encontram. Então, dúvidas? Pronto, estamos aqui. Obrigado. Nesse momento, nós estamos abertos para apresentar questões para Já sabe, quem não fala nada é porque entendeu absolutamente tudo. Não precisa mais nada. Ou nada, assim também tem isso. questão. A doutora Janeta falou que já tivemos mais ou menos 2 casos que parecem ser essa situação de síndrome hiperhemolítico. Será que nós conseguimos ou tivemos uma forma de confirmar o diagnóstico nesses 2 casos? Pronto, então, não foram só 2 casos, na verdade, as suspeitas são para mais, mas nos últimos tempos parece que tivemos uma sequência assim. Em termos de diagnóstico, a suspeição é mesmo clínica, né? Eu ver, pronto, transfundir, não houve rendimento, né? Houve baixa até de hemoglobina do que deveria ser. Em termos de exames, eu avaliar as provas de hemólise, né? Desidratase lática, bilirrubina indireta, se houve um aumento desses. E outra coisa é verificar o CUMBS, né? Solicitar teste de CUMBS. E outra direto e indireto. Se o CUMBS direto estiver positivo, ok, fala muito a favor disso. É claro que você tem que fazer diagnóstico diferencial com as anemias hemolíticas outras, não é? E o fato de, por exemplo, o paciente ter um CUMBS indireto, inicialmente negativo, que depois torna-se positivo, fala muito a favor também dessa síndrome. Mas o diagnóstico é eminentemente clínico, amparado por esses exames de laboratório. E também tem outra coisa, só que não se faz, que são anticorpos HLA, anticorpos antirretrocitários, também podem ser solicitados nesses casos, mas isso já é outro nível. Yeah. Quero pedir só ao colega que tenha dúvida, que possa falar, por favor. Doutor, uma pergunta eu Sim, doutor. se chega a dar audiência a um doente que temos um alto Sim. e tem 9 de hemoglobina, mas tem estabilidade hemodinámica, não é negativo, tenso, frio, você faz o quê? Doutor, aí está. A hemoglobina tem 9. Poxa, aí está. Assim. Aí ele tem que saber pelo menos o quê?
se puderem dizer, é saber qual era o nível prévio de HB, né? Claro, isso vai me dar uma base para poder dizer se realmente o que ele tem é pela anemia que ele tem agora, ou se é ou se só com expansores, né? Se resolve. Nesses casos, geralmente a transfusão do doutor nunca é assim, chegou agora a transfundir, a não ser que tenha os casos de traumas e tal, que tem que ser muito rápido agora a fazer. O que se faz é estabilizar o paciente, né? Dá vários expansores, dá lá. Sim, evidência disso, né? Já fez essas coisas todas. E eu sei que, pô, o paciente tinha 14 de hemoglobina, foi para 9, tinha 16, foi para 9. Esse aqui até poderia transfundir, porque eu sei que teve uma perda de mais de 4 gramas de hemoglobina nesse meio tempo. Ou teve uma perda de 3 gramas de hemoglobina nesse meio tempo. Aí alguém que eu posso transfundir, né? É claro que também a história acaba por ter um peso nisso. Mas é claro, a indicação é sempre clínica, doutor. O doutor avaliou, pronto. Já fiz tudo o que tem que ser feito. O paciente assim, continua assim, frio, sudoreico, com baixa de oxigênio, aí... Sabe, depois de administrar o cristaloide, você faz o plasma, sim. Isso e para transfundir. Como? E depois que você faz o plasma, mete cristaloide, continua hipotenso, já é critério para transfundir. Eu poderia pensar, se continua com sinais de hipercapacitação hemodinâmica, sim. Porque assim, a princípio, eu já fiz tudo que era necessário para poder estabilizá-lo, né? E eu sei que ele perdeu esse todo nível de hemoglobina, sabemos que mulheres digestivas costumam perder bastante sangue. Aí sim. Mas o que se preconiza é sempre transfusão né? Transfunde uma bolsa, reavalia, se vê que precisa, volta a transfundir novamente, mas sempre reavaliando. Doutora, o colega que estava aqui acabou saindo, ele acabou não deixando a pergunta. Queria saber se tem mais alguém para fazer algum questionamento, alguma dúvida. Acho que não. Então, doutora, acho que vamos... Isaac, sim. Não, desculpa, parabenizar a doutora Senil. Eu fiquei sem dúvida porque foi fácil. Acrescentando aqui ao que a doutora disse, um dos marcadores bem sensíveis de hemólise é a alfa-globina. Também não temos. Infelizmente não tem, mas é bom conhecer. Estamos quem sabe, um ano que não sabemos, vamos chegar lá. Né? É bom saber que tem esse marcador de hemólise, né? Que é a fica progressivamente as nossas risadas. Quando trata de nosso feliz, a ideia do nosso organismo é não perder a hemoglobina que é liberada da hemácia. Então, quando a hemoglobina estiver diminuída, quer dizer que estamos a sofrer hemólise. Estamos a sofrer uma hemólise. Se tiver alta, em outro processo, né? Mas é mais controlável a muito diminuído. Então, um marcador bem sensível de hemólise para esses casos que investigaram aí. Por acaso é. Então, se você trabalhar num hospital que tenha hemoglobina, então, além da hemoglobina total, além da LDH, além de qualquer outra coisa, vamos primeiro a hemoglobina. Na verdade, é tudo em conjunto, né? Tudo em conjunto. Você tem que pensar em conjunto. Realmente é verdade, Isaac, é isso mesmo. Então, todo mundo aqui está para transfundir de forma segura. Todo mundo aqui já sabe tudo sobre transfusão. E é isso. Claro. A maioria das vezes tem de apresentar a hemoglobina baixa. No caso de um paciente que estava internado, tinha essa cardíaca, presença de dor crônica, e depois teve uma concomitante com sangramento digestivo no final, não sei se foi baixo ou alto. Houve quase já uns dias em que se esperava ter uma nossa paciente só para sangramento digestivo e com a baixa hemoglobina. Nós pegamos a transfundir
temos transfusão, primeiro estava a 8, depois de 2 dias chegou a 6, ficamos em consulta de gastroenterologia, acaba a fazer endoscopia, temos de consulta com anestesia, não se pode fazer endoscopia segundo o critério, nem sem a 6, 7, daí, para transfundir, chegou a 7, 8, depois conseguiram fazer a endoscopia, que acho que não estava tendo, o sangramento não era alto, depois programaram para uma colonoscopia. Mas a minha questão, mesmo assim, o paciente continuava com baixa hemoglobina. A minha questão é, porque nós fizemos teste, acho que por aí, 3 transfusões, não dias seguidos, mas após 2 dias. E pelo que a doutora acabou de dizer aqui, acho que não é necessário ter esse tipo de conduta. Mas assim, aí estou falando de alguém que tem várias comorbidades, né? E fora isso, descompensou com o sangramento digestivo. Sangramento digestivo, né? Aquelas condições que, se você não resolver a causa, a coisa sempre bate para frente, né? Somente estando internado. Nesse caso, eu acho que não tem aí nenhum tipo de... Né? Alguém que, se eu estivesse nessa condição, também faria. Por quê? Para já, né, está por um pH digestivo alto, baixa dele, hemoglobina. Que eu não resolvi. Então, se você não transfunde, ele vai depretar. Não sei se eu entendi bem a questão, vai depretar mesmo. Então, se é alguém que eu não teria, assim, dúvidas em fazer a transfusão como foram realizadas. Agora, eu não sei como foi a investigação subsequente, se vai fazer provas de hemose, fez outras avaliações, mas se eu tenho alguém que está com sangramento aqui à minha frente e eu não resolvi esse sangramento, né, para parar a fonte de hemorragia, para dizer assim, olha, vou parar a fonte de hemorragia, agora vou ficar descansada. Não parei a fonte de sangramento, continua lá sangrando. É claro que a hemoglobina vai se manter estável, você vai transfundir, ela vai cair, mas tem um motivo para a hemoglobina cair. Estou falando de condições em que a hemoglobina não tem motivo para descer. Você está vendo? Então, eu já descartei que ela não tem que ter perdas outras. Alguém que não tem outras perdas. Alguém que está bem, mas continua a cair corrida de hemoglobina, apesar da minha transfusão. Então, aí é diferente deste senhor. Ok. Então, acho que não tem mais ninguém. Terezinha, muito obrigado pela participação e damos assim encerrada a nossa atividade. Avisar aos colegas que teremos a próxima atividade provavelmente próxima semana, se tudo correr bem, se não, daqui a 2 semanas é que teremos a próxima atividade. E é tudo, espero que deixem a vossa avaliação nas folhas no link habitual que já conhecem e nos vemos na próxima sessão clínica já na quarta. Obrigada pela